esse território coisas que não se faz no resto da cidade. Só passaram 2 territórios de interesse da cultura e da paisagem no plano diretor de 2014. O do centro, que é Luz até a Paulista, que pega lá o cinema, e Perus, Jaraguá e Anhanguera. Então, esse território a gente discutiu e elaborou esse mapa e colocou nesse mapa as coisas importantes que tem nesse território, na questão ambiental, cultural e na educação. E dentro desse território a gente tem a importância da Serra da Cantareira, o Parque Anhanguera, o Parque Pinheirinho d'Água, na Parada Itaipas, e tem as aldeias do Jaraguá, que são muito importantes para nós, que precisam ser enxergadas, precisam ser vistas na cidade de São Paulo, porque o poder público não enxerga essas aldeias, eles têm muitos problemas, depois o Tiago pode falar melhor. Tem a questão do acampamento, né, que na verdade não é um assentamento ainda, porque há 17 anos já, né? 15 anos que se pretende transformar lá num assentamento, e até hoje as negociações não progrediram. Então tem o pessoal que está lá tentando plantar, tentando produzir, né, e organizar, o MST organizar aquela região. Então nós estamos aqui num território muito rico, do ponto de vista da educação, do meio ambiente e da cultura. Os vários coletivos culturais que existem na região, né, de todos os tipos aí, de todas as danças, o teatro, a música, tudo. Então, hoje a gente trouxe 2 partes desse território, né, que é o acampamento do MST e as aldeias indígenas. E aí eles vão falar para a gente um pouco da importância e das dificuldades que cada um tem, para a gente debater um pouco aqui essas dificuldades que nós temos no nosso território. Nós temos um potencial enorme, mas muitas dificuldades, porque todo mundo sabe, as periferias são abandonadas e Perus não foge à regra, é uma das mais abandonadas ainda, pelo poder público. E vamos debater isso. Obrigadão. Quem quer colocar primeiro aí? Bom, então, 20 minutos cada um. tá, eu acho que... Tá? Só, pessoal, os indígenas trouxeram um artesanato, lá tem umas camisetas, e quem puder ajudar comprando lá é legal. Isso aí. Bom, então, minha fala começa no sentido de... Bom, meu nome é Silvana, Silvana Bezerra da Silva, eu sou aí uma mistura, então, de índia, negra, e venho desse contexto de lutas do campo, da minha família toda vem do campo, né? Então uma família camponesa, migrante, né? Que chega então em São Paulo e sem terra. Então eu sou filha desse contexto social, né? Sou sem terra desde do meu embrião, assim, né? Desde de sempre. Estou há 11 anos no movimento, morava na Vila Brasilândia, então eu estou aí migrando de novo, né, entre o movimento periférico e o movimento campesino, mas dentro de uma periferia. Que loucura é isso, pensar, pleno século XXI, que a gente tem todos esses conflitos ainda para superar, né? Enfim. Então, atuo no movimento com a comunicação, com a cultura e com a educação. E aí eu venho falar um pouco sobre esse direito, dentro desse tema, sobre o direito de ser sem terra, né? O direito de ser, né? Primeiro, eles querem tirar um direito humano de ser, de legitimar essa luta, que é tão importante para nós. E essa luta existe por conta de uma demanda, né? Nós estamos sendo expulsos do campo desde a década de 30 e antes até, né? Desde o século XVI, quando chegam aqui europeus e fazem um processo de expulsão, então, primeiro dos indígenas, depois trazem a gente da nossa terra, né? Eu falo dos meus antepassados, dos meus avós,
bisavós, que vieram para cá numa situação de escravidão, para trabalhar de forma compulsória e que gera essa demanda hoje. Através da lei de terras, a gente não consegue adquirir as terras, não consegue estar nas terras, e aí só consegue isso através de uma questão financeira, né? Então a gente tem dois embates nesse Estado hoje que se diz democrático. Um é a questão da exclusão por ser sem terra, né? Por conta dessa forma de restringir o acesso, que é uma questão puramente econômica. Outra que é uma questão violenta, né? Porque a gente só consegue essa terra através de uma reivindicação, sendo que já existe uma lei de reforma agrária, mas a gente não consegue acessar essa lei, né? Se ela fosse efetiva, todos nós aqui teríamos direito, então, a um pedaço de terra. E aí, então, falando da minha raiz campesina, o camponês sem a terra, ele não é ninguém, assim como o indígena sem seu território, ele perde totalmente a sua essência, né? Ele prefere, em diversos casos, aí, muitas cartas que eu já vi de Guarani Kaiowás, que eles preferem morrer do que ficar sem a terra, o seu território, né? Então, esse direito de ser ou não ser sem terra. Então, nós estamos aqui firmando essa bandeira desde a década de 80, por conta de uma demanda que nós fomos expulsos dos nossos territórios, dos nossos locais de produção e reprodução da nossa vida. E que aí, a partir de 84, surge o movimento Sem Terra, de uma forma mais organizada, diríamos assim, né? Nós somos filhos das ligas camponesas, mas de uma forma mais organizada e trabalhando então nesse questionamento das instituições, é que a gente então legitima o direito de ser, né? Sem terra. Falando da questão da violência do Estado, hoje, assim, desde essa repressão contra as populações do campo, historicamente a gente vem atravessando vários períodos aí, desde contestado, ligas camponesas, e hoje nós estamos aqui enfrentando uma situação muito particular depois da ditadura militar, que é esse retrocesso de tanta luta e de tanta superação e de alguns espaços conquistados. Hoje a gente está vendo toda a perda de tudo isso, né? E aí criam um sistema de criminalização dos movimentos sociais, e que o MST é um dos primeiros aí a serem perseguidos por conta desse Estado repressor, nem um pouco democrático, né? E nós temos aí hoje uma conta de 16 trabalhadores rurais sem terra, presos injustamente, sem nenhuma acusação no caso. Eles são presos porque eles são suspeitos naquela lei de organização criminosa, a LOC. Então, vez ou outra, nós somos enquadrados nessa lei de organização criminosa por fazermos parte do movimento Sem Terra. Os 16 trabalhadores que estão lá, eles não têm nenhuma acusação, mas porque eles moram numa área de assentamento ou fazem parte da nossa organização, eles hoje estão passando por um processo de privação de liberdade. O que é muito complicado para nós lidarmos com isso. Que a gente não consegue avançar. A gente vê todo esse processo de criminalização, mas principalmente de banalização dos nossos direitos, e que a gente não consegue minimamente libertar os nossos companheiros, né? Bom, ao todo, são 271 mortes só nesses 20 anos por conta dos conflitos no campo. Então eu falo 16 trabalhadores que estão presos do movimento Sem Terra. Existem 271 mortes em 21 anos, e que não tem nenhum indício, por exemplo, de que houve conflito, pelo contrário, foi execução sumária. Nós estamos passando hoje por um processo de violência midiática também, porque a partir do momento que existe um conflito no campo, eles não explicam as razões desses conflitos, mas
Ao mesmo tempo em que nós reivindicamos a reforma agrária, eles já colocam a gente então como réu nesse processo. Isso é muito forte, porque quando a gente chega para abrir um debate, uma discussão, mínima que seja, em alguma organização social que não seja ligada aos movimentos sociais, ou mais movimentos sociais ligados à terra, nós temos aí uma questão muito forte, que é o preconceito. Já existe no imaginário das pessoas de que o movimento sem terra é bandido, de que todo e qualquer integrante do movimento sem terra é violento, né? E que está atuando hoje na sociedade para tomar terra de alguém. E isso impede o avanço em várias frentes. Em 1993, nós levantamos uma bandeira que se chamava Reforma Agrária na Lei ou na Marra. E isso nos 4 cantos aí do mundo e tal, soou como uma forma de que o movimento era radical. E a gente partia para a radicalidade colocando a questão da terra, né, como princípio, então, para os trabalhadores. A terra para quem quer trabalhar nela. E nós fizemos muitas ocupações, mas também nós tivemos muitos trabalhadores mortos. Né? Fazem 21 anos que houve o massacre de Eldorado dos Carajás, são 19 mortos, são 21 mortos, e que hoje nós temos dois condenados, mas que não cumprem, na verdade, uma prisão. Né? Existem outras formas aí que o Estado, inclusive no Pará, faz essa mediação entre o burguês e o agente público de segurança e o Estado, enquanto nós, trabalhadores, temos que pagar por isso, né, com a nossa vida. Bom, fazem 21 anos que isso aconteceu, mas que continua acontecendo. Há alguns meses atrás, nós tivemos de novo mais um massacre, em que tiveram 8 mortes no mesmo estado, que é o Pará. E aí, nós temos de novo, voltando lá no começo da minha fala, uma situação violenta e uma situação econômica juntas. Quem hoje atua junto com a polícia é o latifundiário, aliás, sempre atuou. É o latifundiário, é o empresário rural e os agentes públicos mesmo, as prefeituras, né? Os desembargadores, o agente do agronegócio, que nem sempre é o dono da terra em si, mas é o mais interessado em expulsar trabalhador do campo. Porque daí ele faz a produção extensiva lá, de soja, que a gente não come soja, de cana, que a gente não come cana, de eucalipto, enfim, o que der mais lucro eles vão produzir ali naquele local. Enquanto isso, existe uma população do campo marginalizada, assentamentos precarizados e acampamentos com mais de 20 anos esperando a tal da lei da reforma agrária. Chegando aqui então na região, nós partimos do princípio de uma outra organização dos trabalhadores rurais sem terra, agora no meio urbano, que seriam as comunas da terra. Então, onde eu moro, onde eu estou ocupando um espaço de terra há 11 anos, mas que essa comuna tem vai fazer 15 anos agora, dia 21 de julho, se chama Comuna da Terra Irmã Alberta, né? E que é um projeto que nós experimentamos aqui na região para, então, inserir esses trabalhadores urbanos, mas que querem voltar para o rural, mas que estão aqui, então, no entorno, né, dos grandes centros urbanos. Então, nós ocupamos, a nossa primeira ocupação foi em Franco da Rocha, o Dom Tomás Balduino, que já é um assentamento constituído. Existem lá, são 67 famílias hoje, algumas outras famílias que entraram por conta de um instituto chamado Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que não é nosso amigo, o INCRA também não é nosso amigo, e que colocam lá quem eles querem, tiram também quem eles querem, fazem negócio com a terra, mas quem sai na mídia como negociante de terra é sempre o trabalhador, que está lá muitas vezes alheio, né, a todas essas informações. Bom, ocupamos então Dom Tomás Balduino em 2000, passamos por vários processos de desocupação da terra e despejo, e, enfim, por fim nós conseguimos então constituir um assentamento e hoje tem lá essas 68 famílias. No Comuna da Terra Irmã Alberta, que é onde eu moro, que é no quilômetro 28 aqui da Anhanguera,
se as pessoas aqui não conhecem, gostaria que fossem conhecer. É uma organização de, a princípio, 42 famílias. No período da ocupação foram mais de 350, mas durante esse período aí de 15 anos surgiram outras ocupações e novos assentamentos, e essas famílias foram se espalhando aí pelo estado de São Paulo. Hoje nós estamos lá com 42 famílias, resistindo na terra, sem nenhum fomento, sem nenhum incentivo, contando muito com as parcerias, né, dos nossos companheiros aí, de vários outros movimentos e até pessoas que não estão inseridas em nenhuma organização, para minimamente conseguir sobreviver lá. Hoje nós temos um contexto de a maioria das famílias serem idosas, normalmente senhores ou senhoras que moram sozinhas e que fazem de um tudo para poder conseguir tocar pelo menos uma horta e uma produção mínima aí de alimentos para subsistência. Ninguém lá espera e ninguém lá tem a pretensão de ficar milionário com uma produção num hectare e meio de terra, que até então, quando nós ocupamos, era uma monocultura de eucalipto, que a gente ainda está no processo de reconstituição dessa terra e tal, de revitalização do espaço. Então eu acho que é isso que a gente tem que colocar em mente, né? Que quem ocupa um espaço, seja na periferia, seja no espaço urbano, ou seja no espaço no território mais rural, né? Seja um camponês ou seja um trabalhador urbano, ele quer viver, né? Ele quer minimamente garantir o sustento da sua família. Claro que existem outras cabeças aí, mas não é esse o princípio, né? Então a violação dos nossos direitos principalmente essa falta de acesso, né, do camponês, do trabalhador rural ao seu território, então, de origem. Segundo, essas violações brutais, assim, violentas, ao mínimo direito de ser e de se manifestar enquanto sujeito sem terra, né? E assim, tem tantos outros direitos que são violados, como, por exemplo, acesso à escola. Muitas escolas do campo vêm sendo fechadas, né? Em 2015, nós tivemos pelo menos 84 escolas do campo fechadas. Aqui em São Paulo, nós temos 4 funcionando. Um estado desse tamanho, com essa riqueza que tem, e minimamente não consegue garantir investimento para escolas do campo, dentro de áreas de assentamento, é um absurdo. Então, eu venho aqui reconhecer esse espaço, então, como espaço de fortalecimento, que a gente tem que se reconhecer enquanto trabalhador e que a gente tem que garantir esse fortalecimento entre nós, né? Que a luta não é só do sem terra para a terra, mas é o sem terra hoje produzindo alimento para o trabalhador, né? Que é primordial também. Seja o trabalhador do campo ou da cidade, ele quer comer bem, né? Então, viver bem, comer bem faz parte da dignidade humana que garante a nossa Constituição, minimamente isso. Agora eu gostaria que a Vitória falasse um pouco sobre a situação do jovem também no campo, né? Que é gritante, tanto a exclusão quanto o processo de migração do jovem saindo do campo. Bom, dentro desse panorama geral, né, onde se tem o genocídio e a criminalização do sem terra, óbvio que o jovem não fica de fora. No Eldorado dos Carajás, a grande maioria dos mortos foram jovens. E, assim, dentro dessas comunas, como é muito perto da cidade, das periferias, sofre muita influência, né? Então a gente tem ali um jovem que não tem nenhum tipo de incentivo dentro de um acampamento. Nós temos ali um jovem que está muito perto da cidade e o jovem ele quer um retorno financeiro, digamos assim, muito rápido. E dentro do campo, além de não ter nenhum incentivo para isso, a gente sabe que tem que ir lá plantar, tem que esperar crescer, lá. E aí ele vai para a cidade trabalhar. Dentro dessa crise, sendo sem terra, sendo a grande maioria negra, sem ter acesso à formação, ele não consegue um emprego, então ele se frustra, né? Uma segunda vez, já que ele tem que sair de dentro de casa, tem que sair do lugar que ele está.
e não consegue, dentro da cidade ele não consegue um emprego, então mais uma vez ele é frustrado. Além de tudo isso, sem ter acesso à educação dentro do assentamento, ele tem que ir para a cidade para poder estudar. Chegando na cidade, nas nossas comunas, nós não temos ruas asfaltadas, então num dia de chuva ele tem que sair de dentro de casa, muitas vezes andar mais de 1 quilômetro para chegar na escola. E aí chega na escola com o pé cheio de barro, então ele tem que enfrentar as pessoas olhando feio para ele, ele tem que enfrentar um professor, chegar para ele e perguntar: nossa, mas você mora lá? E como é que você vive? Como é que você faz? É um assédio muito grande, assim, é vergonhoso. E ainda, assim, você está dentro de um assentamento ou de um acampamento, você forma opinião. Quando você começa a formar opinião, você se impõe. E aí, quando você se impõe, você cria inimigos. Você começa a ser perseguido dentro da escola. Então, é muito difícil você lidar com tudo isso, como é que eu posso dizer? Com esse genocídio da população, da juventude sem terra, como é que eu posso dizer? Ajudei. Marginalização. Com a marginalização, com preconceito, exatamente, com preconceito. E aí, para fugir de tudo isso, eu acredito assim, que ele saia do campo. E resistir dentro dessa realidade é muito difícil. Eu, enquanto jovem, assim, é extremamente difícil. Só para colocar que é o que acontece normalmente, né? O jovem sem terra, ele se insere no movimento, ele faz algumas atividades, mas quando ele se vê numa situação em que ele precisa de retorno financeiro, ele normalmente sai, vai vender sua força de trabalho na cidade e normalmente não retorna, né? E a gente percebe esse movimento de abandono mesmo dos nossos assentamentos e dos acampamentos da juventude sem terra. E a gente não tem nenhuma proposta para eles. Nós, enquanto organização, não conseguimos minimamente hoje organizar a produção a nível de estado e a nível nacional. Nós não conseguimos, por falta de políticas públicas, por falta de incentivo, né? Só por vontade política mesmo. Essa é a nossa maior questão. E quando nós partimos então para algumas ações mais radicais, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós criamos vários inimigos, porque nós estávamos derrubando o pé de laranja envenenado da Putrag, né? Então, alguns parceiros se retiraram de vários projetos, fecharam as portas para a gente e não voltaram mais. Porque até então, uma terra que nós ocupamos 5 vezes, que já estava determinada para vias de reforma agrária, de um dia para o outro ela foi para uma empresa, por acordos com o poder local, que era o prefeito da cidade de Boribi, né? E nossa forma de reivindicar essa terra de volta é plantando feijão mesmo. Vamos tirar a laranja, vamos plantar feijão, mas tirar a laranja envenenada, a laranja do agronegócio, a laranja para exportação, porque o nosso feijão é para a classe trabalhadora. Esse é o nosso projeto popular para o Brasil, né? Então, enquanto movimento sem terra, enquanto classe trabalhadora, nós temos sim vontade de participar de um projeto político, popular para o Brasil, mas a gente precisa unir forças. A gente sozinho não é ninguém, é isso que eu estou falando para vocês. A gente não consegue minimamente organizar a produção, quem dirá manter esse jovem no campo. Então a gente está passando por um processo de envelhecimento da população sem terra, que acontece muito rápido, né? Eu acho que é basicamente isso. Legal. Antes da palavra para o Tiago, eu queria lembrar o seguinte: nesse mapa, pode ficar. Nesse mapa, ó, o MST está aqui, ó, nessa pontinha, pertinho de Cajamar, divisa de Cajamar e Santana do Parnaíba. E lembrar que em 2002 eles ocuparam aquela terra porque no governo municipal, a Marta Suplicy fez uma licitação para construir, a Marta fez uma licitação para construir mais um aterro sanitário aqui. E o MST ocupou a terra onde ia ser esse aterro, eles não fizeram o aterro. Logo em seguida, esse terreno pertence à Sabesp.
E logo em seguida a Sabesp anunciou que ia fazer aqui um tal de um aterro de biossólidos. O resto de todos os tratamentos de esgoto da cidade de São Paulo. Logo em seguida o MST ocupou junto com o movimento daqui da região. Nós ajudamos, fomos lá, abraçamos a área e tal, e a Sabesp não desistiu de fazer esse projeto, que era mais um problema ambiental para nós, né? Então é nessa área que eles estão, e ainda bem que não virou um aterro de biossólidos. Pessoal, acho que é legal o Thiago fala, depois a gente abre para perguntas e fazer um debate aí dos dois temas. Boa noite a todos. Eu sou o Thiago Henrique, né? Meu nome em Guarani é Caraí Epupé, eu tenho 23 anos de idade. Eu nasci aqui na terra indígena do Jaraguá. A terra indígena do Jaraguá, ela começou uma ocupação ali dos Guarani-Ngurá, da minha avó, da família da minha avó e do meu avô, na década de 50. O meu avô, ele era um dos poucos Guarani que sabia falar o português, né? Então, os Guarani ainda tinham os indígenas em gerais, eles tinham o problema da tutela, né? Da FUNAI, então o indígena ele não podia responder por ele mesmo. Então, se ele fosse sair da aldeia para vender artesanato ou para visitar uma outra aldeia, como de costume, ele tinha que pedir autorização para os militares ou para a própria FUNAI para poder circular livremente, né? E no tempo ali da ditadura militar também, os povos Guarani, Tupi-Guarani, sofreu muito com a invasão dos militares dentro das aldeias, né? Eles entravam, como o indígena não podia responder por ele mesmo, eles faziam o que bem entendia dentro da aldeia, né? Mexiam com as mulheres, tomavam o que se plantava e cometia diversos crimes, né, dentro das aldeias. O povo Guarani lá em si, ele é um povo que não é de conflito, né? Sempre foi um povo mais pacífico, né? Nossa dança de luta, de guerra, é uma dança que a gente tem o Chondaro, que ele é só de agilidade, de você esquivar de um ataque, de você ter resistência física, mas nunca de você revidar uma agressão. Então a gente sempre aprendeu que não se deve usar da violência para se defender. Então quando os não indígenas em gerais, eles começaram ali a tomar as terras, né, fazendeiro, pessoas que faz construções, eles vinham na mata, ali onde está a aldeia, e invadia, né? Então o povo Guarani, como não é de conflito, ele ia indo para o fundo da mata, né? Então os Guarani, eles sempre tiveram no litoral, né? Vindo do Paraguai, Uruguai, Argentina, vinha subindo até Espírito Santo, sempre foi na faixa litorânea, né, na Mata Atlântica. Só que com esse avanço do não indígena tomando as terras, o indígena ia se escondendo, né, afundando mais para dentro da mata, até que chegou um ponto que você já não tinha mais para onde ir. Onde o próprio indígena se encontrou em um ponto que ele não tinha mais para onde correr, né? O não indígena vinha, avançava, e ele já não tinha mais a mata para ele se esconder. E aí começamos a viver esse cenário de ter que resistir no território, né? De ter que lutar pelo território. Território para a gente chama de Ulu, né? Ulu é a terra sagrada. O Urupá é todo o território, toda a terra que Nenderu criou, né? Que Deus criou. E os Guarani, eles sempre teve a noção que a terra ali não tem dono, né? Que Deus criou a terra, mas que você não pode comprar a terra de Deus. E que a terra ela é livre, ela não tem delimitação de você ter um ponto que você não pode passar. E então sempre foi um povo considerado nômade, porque sempre andou por todo o território. E quando você se encontra nessa situação, né, que os indígenas, né, os povos originários encontraram
homens perdidos no mar e que vieram roubar a sua terra. E ali já existiam outros povos que viviam mais longe do litoral, né? Tupi-Guarani, Guarani-Nhandeva, né? Entre outros povos que eram tragos para São Paulo, ali para o pátio do colégio, para fazer construções, para ser catequizados, né? Para aprender a falar a língua do português e seguir a religião, né? Desse povo. Então, mesmo assim, o Pico, por ele ser um ponto mais alto de São Paulo, ele sempre foi referência para os indígenas saber onde que eles estavam, né? E o meu avô, ele passou um tempo que ele foi proibido de entrar nas aldeias indígenas, por ser um dos poucos que sabia falar o português e lutar pelo direito, né? Ele começou a sofrer muita perseguição, então ele deixava os filhos em igrejas para poder viver fugindo, né? Sofria muita ameaça. Até que ele começou a frequentar o Pico do Jaraguá, e ali ele trouxe a família e começou a formar a aldeia. Em 14 de abril de 1987 a gente tivemos a demarcação da área, né? Então a FUNAI, ela reconheceu aonde o meu avô estava morando e demarcou uma área de 1,7 hectares. É uma área bem pequena, né? Que a gente chama de Tecoactum, que é onde que passa o rio, né? Passava a cachoeira ali, ainda passa, só que hoje ela mais parece um córrego contaminado do que um rio. Foi ali onde que eu aprendi a nadar, a pescar, a me divertir com a água, né? Que pra gente é sagrado também. E vivendo ali era só a família do meu avô, né? Meu pai, meus tios, minhas tias. E com o tempo, como essa é a visão do Guarani, que o território ele não tem dono e ele é sagrado, a gente tivemos um Tiramãe, que é um líder espiritual, que veio lá da aldeia de Parelheiros, ele veio para o Jaraguá, né? Ele veio morar ali porque ele sentiu que ele era muito sagrado, né? Existe uma história milenar no Pico e que ele se apegou muito. Então, quando ele veio para o Pico do Jaraguá, muitos outros parentes ficou sabendo e veio atrás dele por ele ser um líder espiritual, por ele ter o dom da cura, por ele ter muita sabedoria. Então, aquele 1,7 hectares ficou muito pequeno para tantas famílias que estavam chegando. E depois da Constituição Federal, que foi garantido os direitos dos povos indígenas, né, no artigo 231, que é o direito sobre a demarcação da terra tradicionalmente ocupada, não só a área onde você mora, mas também a área onde você tem plantio, onde você caça, onde você pesca, onde você tem todo o aprendizado. Foi garantido que a FUNAI do Estado tem que garantir o direito daquele povo de ter o acesso ao território, né, e ser protegido pela União. Só que a gente vive uma realidade que a gente temos direitos, temos políticas públicas, mas que não são executadas, né? Então, mesmo com essa garantia de direitos, a gente continuou vivendo nesse 1,7 hectares e tivemos que brigar muito, fazer muita manifestação, e só em 2013 para 2014 que a gente conquistou o direito de uma portaria declaratória, onde a FUNAI reconheceu o erro na demarcação, porque ela demarcou só a área onde que a família do meu avô estava morando ali, mas não reconheceu a área onde que o meu pai, meus tios, meu próprio avô levava para poder ensinar onde tinha um remédio, aonde tinha um animal, aonde se pegava a pena na época de procriação das aves, né, que elas soltam as penas. E todo esse território ele ficou de fora, né, da demarcação. Então foi um território que foi muito grilado e as pessoas começaram a fazer chácara, né? Teve o Parque Estadual do Jaraguá que se formou ali no Pico, né? E a gente começou a ter dificuldade do acesso com a mata. Então hoje, se ainda tem a mata ali no Pico do Jaraguá, é porque a gente sempre protegemos o pico. A gente sempre foi contra o não indígena desmatar para fazer chácara ou para fazer algum tipo de construção, porque para a gente ali é muito sagrado. E quando a gente conquistou o direito de uma atualização de limites, foi com muita luta.
Não foi a FUNAI que decidiu que a gente tinha direito sobre o território. Não foi o governo do PT ou outro governo que foi bonzinho e que decidiu fazer isso. A gente tivemos que ir para a rua, expor a nossa cultura, expor a nossa língua, a nossa crença, a nossa dança. E isso para a gente foi muito difícil, mas a gente teve que se adaptar com essa realidade para poder conquistar o nosso direito, né? Tiago, Então, fala de 1,3 hectares, foi para 1,7 hectares. para 500 Foi para 532 hectares, né? Teve parte da área que a gente ocupava tradicionalmente, que a gente teve que pedir para deixar de fora porque já tinha chácaras e a gente sabe que eram pessoas ligadas à política, com militares da região, e a gente preferiu não comprar essa briga com medo do conflito mesmo, né? Então ficou demarcado só 532 hectares, reconhecido pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça, né? Só que o governo do estado judicializou nossa demarcação com um pedido de segurança, né, mandado de segurança. E o Supremo Tribunal Federal aceitou. Então hoje a gente vive uma incerteza ainda da nossa demarcação, né? Por mais que a gente tenha garantido, tem um direito garantido na Constituição Federal, a gente ainda tem um Estado que deveria nos proteger, mas que na verdade foi contra o nosso direito, né? E falando até um pouquinho nisso, eu falo sobre os direitos humanos, né? Que a gente não sabe o que é isso, né? Se direitos humanos pra gente é não ter o acesso ao nosso território, é ver as nossas crianças morrendo, é ter que lidar com a falta de saneamento básico, é ter que lidar diariamente com preconceito, com racismo. Isso pra gente não é direito, né? Então, a gente vive essa situação, né? A falta de políticas públicas, a falta de execução de políticas públicas que existe é muito difícil para a nossa comunidade, né? Então, a gente temos a terra indígena de Araguá, ela é uma terra de 532 hectares, mas que ela é dividida por núcleos, né, de famílias. Então a gente tem a Tecoatu, que é a aldeia onde se iniciou o território com meus avós, e depois tem a Tecoapuaú, que Puaú a gente fala novo, né, uma aldeia nova. Quando começou lá a gente falava que era aldeia nova, então ficou esse nome. Depois daí veio a Itaverá, que foi uma área que a gente usava mais para brincar com as crianças, né? E aí depois o meu tio começou a ocupar a área morando também, e aí eles colocaram o nome de Itaverá porque tá do lado do parque, e Itaverá é a pedra que brilha, né? Porque os mais antigos falam que antes, quando não tinha tanta queimada no pico, quando batia o sol de manhã ele brilhava. Então é por isso que ficou esse nome. Daí veio a Itacupé, que é uma aldeia que fica na área do sol nascente, né? Então quando a gente fala que a aldeia é nas costas da pedra. E aí o meu tio, ele começou a morar lá por conta da falta de espaço na Tecoapuel e na Tecoatu, ali embaixo. Então estava uma dificuldade muito grande porque a gente teve problema com o abandono de animais, né? Então a gente chegou a ter mais de 1000 animais dentro da aldeia. Então, a população já era grande, mais esse monte de animais, então meu tio ele queria expandir mais o território para poder reorganizar as famílias, para morar de uma forma mais adequada, né? E agora a gente está com uma nova retomada, que é ali na Anhanguera, perto do SBT, que é a Itaindu, né? Que também significa isso, né? Pedra que brilha, que acende, né? Os Guarani tem muito isso, né, de falar da pedra, né, é muito sagrado. E o pico, por ele ser uma pedra gigante, a gente acaba se apegando muito nisso. E hoje a gente temos essas ocupações dentro do território. E essa dificuldade, né, do jovem ter direito do seu território, porque a gente vive essa incerteza, como eu falei, e a falta de espaço. Então hoje, para a gente poder praticar uma atividade esportiva,
a gente tem que sair para fora da aldeia, a gente tem que ir para o parque, ou a gente tem que ir lá para o lado do Carrefour para jogar bola. Tem que sair da aldeia, porque na aldeia não tem esse espaço. Então, recentemente a gente começou a praticar novamente o tiro ao alvo com arco e flecha, só que a gente não tem espaço para isso, a gente tenta organizar um espacinho, mas é difícil. Então, essa questão do território para a gente é muito sagrada, né? Tanto para plantio também, né? Muito antigo que mora na aldeia, ele se queixa muito hoje de ter que ser obrigado a consumir o alimento do supermercado, né? Então é obrigado a trabalhar para poder ir no mercado e comprar uma comida que é envenenada, né? Que tem o agrotóxico, que tem os hormônios lá na carne com papelão, esse monte de coisa. Então, hoje na aldeia Itacupé, né, na Tecoa Itacupé, é feito um trabalho de plantio, é muito bacana lá de horta. A gente tivemos conflito lá muito grande com o Tito Costa, que a gente chegou até a discutir nesse espaço aqui mesmo. Tito Costa, ele foi um deputado na Constituição Federal. Você vê hoje o Parque Estadual do Jaraguá e mais 25 parques, eles estão sendo privatizados, né? O que é nosso, que nós devemos cuidar, eles falam que está abandonado e que para ter uma gestão, que para funcionar eles precisam vender para alguma empresa. E aí o Pico do Jaraguá, ele é uma área onde tem o Parque do Estado, mas tem uma área sobreposição com a terra indígena. É uma área que eu cresci ali, que eu sempre aprendi a proteger. E hoje a gente vai ter que lidar com empresas que vão entrar e vão desmatar a nossa mata. Hoje a gente faz um projeto na aldeia de criação e reprodução de abelha nativa brasileira, abelha sem ferrão, que é para poder polinizar mais as árvores, para que elas não acabem. E hoje, a gente fazendo esse trabalho, e de contrapartida o governo do estado está vendendo a mata, né? Vendendo o pico. E aí a gente nessa situação, hoje estava ali a avó do meu filho, estava falando sobre o cedro, né? O cedro para nós ele é uma árvore muito sagrada, né? É com o cedro que a gente faz o batismo para receber o nome Guarani, o nome de espírito. E ele é uma árvore que não pode ser cortada em qualquer tempo, né? O galho dela, as folhas, a casca dela é usada para remédio. E a gente sabe que no Pico do Jaraguá alguns pontos tem bastante cedro. E hoje a gente tem essa preocupação, porque o indígena não tem acesso a essa árvore, ele é proibido de entrar no pico para poder ter acesso. Quando a gente vai, a gente tem que ser acompanhado por algum gestor, alguém que trabalhe no estado ali E para a gente é muito difícil isso porque tem ensinamento que não é qualquer um que pode ter. Se um tiramonha ele vai pegar algum remédio, não é qualquer um, nem mesmo indígena que pode acompanhar ele. E aí ele é obrigado a ir com um biólogo, alguém lá da gestão do parque, para poder fazer algum ritual, né? Sendo que às vezes nem nós mesmos que somos indígenas podemos presenciar. E aí tem que entrar escondido para não ter que ter esse problema, né? E isso para a gente é difícil, porque a gente tem que entrar escondido na nossa própria casa. Então, só para finalizar, ela falou um pouquinho da questão dos jovens, né? Hoje eu sou um jovem que eu luto pelo direito da minha comunidade, de toda a Urupá, já faz algum tempo já, né? Desde os meus 12 anos de idade eu acompanhei a minha avó, né? A minha avó ela foi a primeira cacique mulher no movimento indígena a reivindicar o direito do seu povo. Antes era o meu avô, quando ele faleceu, a minha avó assumiu essa responsabilidade de ficar à frente da luta do nosso território. Para a gente isso é um orgulho, lembrar sempre. E ela sempre tentou fazer com seus netos, seus filhos, seus netos, ver a luta como algo muito sagrado. A minha avó ela sofreu muito preconceito, até mesmo no movimento indígena, porque era diferente, né? Ver uma mulher reivindicando direito, já estavam acostumados só os homens estar naqueles espaços. E quando eu acompanhava a minha avó, ela lutava muito pelo direito do jovem ter a fala também. E hoje os jovens da minha comunidade eles estão
começando a expor a sua luta, né? Muitos têm dificuldade por conta de falar pouco português, eles falam melhor o Guarani. Na aldeia, quando falam Guarani, todos conseguem falar da luta muito bem, mas aí quando vai falar no português ele tem muita dificuldade. E alguns jovens, eles encontraram no rap uma maneira de expor a luta, né? E aí sábado eles vão estar com vocês nessas atividades. E o jovem hoje na aldeia, ele sofre muita perseguição, né? Falta de emprego, dificuldade para poder estudar fora da aldeia, a criminalização. A nossa comunidade, por fazer uma luta sobre o território, e tem muitas pessoas interessadas no território ligadas à política, a gente tem entre a Anhanguera, o Rodoanel e a Bandeirantes, né? Então ali é uma área que, poxa, o pessoal quer fazer transportadora, quer fazer especulação imobiliária. Então a gente foi sofrer muito ataque, até mesmo do Ministério Público, né? Então a gente tinha alguns trabalhos que a gente fazia com o Ministério Público, que era de falar dos nossos problemas que a gente estava tendo, quando a droga estava se aproximando, a bebida alcoólica, então pedindo um apoio do Ministério Público. E quando a gente começou a fazer essa luta e trocou o procurador lá, entrou um procurador que era mais aliado do PSDB, ele usou isso contra a comunidade. E aí a gente tivemos uma série de criminalizações partindo da Rede Globo, de alguns jornais de bairro mesmo, jornal mídia de rádio, assim, e do próprio Ministério Público fazendo diversas denúncias contra a comunidade, generalizando alguns problemas. E que isso hoje afeta diretamente o jovem na comunidade, né? Ele sofre muita perseguição. Eu mesmo, recentemente, a gente fizemos um ato no Pico do Jaraguá, onde a gente estava apoiando nossos parentes que estavam em Brasília, no acampamento Terra Livre, que sempre tem todo ano. E aí a gente aproveitamos a semana de greve que estava tendo, né? No dia 28, acho que foi em abril? Mês passado. E aí a gente aproveitamos, né? Sabendo que a população já tinha ciência, que ia ter dificuldade para ir para o trabalho, ou coisa do tipo, a gente decidimos fazer um ato simbólico. Mas depois disso a gente sofreu muita perseguição, ameaça, preconceito pela internet, muita gente do entorno. E que para a gente isso foi muito triste, né? Porque a população hoje não entende que a nossa luta ali não é só da gente estar morando ali, mas é de manter o Pico do Jaraguá com a mata ali. Porque quando acabar a árvore, não vai ter mais ar puro. Só vai ter poluição, só vai ter fumaça para a gente respirar. E ninguém sobrevive dessa forma. Então, para a gente é uma luta que ela é sagrada, ela é nossa e ela é de vocês também. Então, para a gente isso é muito sagrado. Assim como nosso parente do MST foi falado agora, mostrando o mapa, quando tentaram fazer algum aterro sanitário, algo que ia contaminar o solo, problema com o meio ambiente, eles foram lá e ocuparam não só para morar, mas para defender o meio ambiente. E isso para nós é a essência da luta, né? É proteger a terra, que ela é nossa mãe. Ela é que nos dá a vida, né? Então, para a gente é muito gratificante quando nossos parentes fazem isso, quando tanto na aldeia quanto nossos parentes mestiços que estão nas outras lutas, e que a gente, quando tem essa oportunidade de se unir, de debater isso, para a gente é muito sagrado. É um aprendizado que a gente tem que levar para a nossa vida e sempre estar refletindo sobre isso.